Afinal, qual é a origem e qual é o futuro dessa ideia improvável que fundamenta as sociedades ocidentais e que nos diz que temos de tolerar ideias que não gostamos? Para debater esse ponto, eu tenho o maior orgulho em ter comigo aqui no palco duas grandes pessoas, o Luiz Felipe Pondé e o Fernando Schiller, que eu chamo agora para o palco. Sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Eu penso aqui, por exemplo, no livro de um jornalista bastante consistente em inglês chamado Edmund Fawcett. E nesse livro ele define o otimismo liberal como sendo a crença de que na discordância nós construímos uma sociedade que vai avançando. E, ao mesmo tempo, também diz o Fawcett, que o liberal, então, seria alguém que acredita nesse processo e não é alguém que está, a priori, preocupado com quem vai vencer a discordância. O próprio conceito de lacração, que eu acho que é um conceito vagabundo das redes sociais, mas que fala muito do ethos da discussão pública, na verdade, todo mundo quer vencer a discussão. Eu diria que hoje, me parece que existem várias ameaças à discordância liberal, né? Definida, como eu falei no começo. E algumas dessas ameaças, me parece, vêm de alguns espaços que a gente, a priori, não imaginaria, e acho que no século XIX não dava para imaginar. Uma delas parece que me vem do marketing. Eu acho que o marketing hoje é uma ferramenta de repressão social do pensamento, a partir do momento que ele ergue o otimismo como única virtude cívica válida. Então, todo mundo está fazendo propaganda de tudo, de todo mundo o tempo todo. Aquilo que seria normal no âmbito da venda de um produto, que seria normal no âmbito social, se transformou numa espécie de método. E esse método faz com que você acabe tendo uma espécie de limite ao pensamento que vem da imposição de que o pensamento só vale se ele for otimista, construtivo, ou seja, se ele estiver vendendo alguma coisa. Então, o vínculo entre cancelamento, perda de patrocinadores e perda de emprego é um elemento anti-debate público, hoje, no Brasil. Eu me surpreendo muito, esse é o meu primeiro ponto, eu me surpreendo muito que este tema da liberdade de expressão tenha voltado a se transformar num debate público, um debate aceso na nossa sociedade. Subitamente, os ventos mudaram, né? E hoje as pessoas passaram uma atitude muito estranha, né? Eu defendo a liberdade de expressão, mas sempre com uma vírgula. Daí eu ponho uma vírgula. Não, mas neste caso não. Neste caso nem é uma questão de liberdade de expressão, né? Neste caso, não, isso não é intolerável. Bom, e começa, né? Como nós estamos numa sociedade ultra dividida, polarizada, eu sempre acho que o outro lado é, né, inaceitável, inominável, inconversável. Sempre tem um e daí vai. Mas é incrível como nós acabamos escorregando em questões que há 300, 400 anos se discute e na minha visão, assim, estão resolvidas na discussão moderna. O princípio simples da falibilidade humana. Parece que nós esquecemos o princípio da falibilidade dos juízes, por exemplo. A falibilidade das autoridades de Estado, por exemplo. A nossa falibilidade ao julgar os outros. Se você não aceitar a hipótese de que alguém é falível, que nós somos falíveis, que as autoridades são falíveis, bom, aí não tem que ter liberdade de expressão mesmo, né? Não, tá certo? Aliás, na história da liberdade de expressão está dito o seguinte: a liberdade de expressão é para as ideias que nós detestamos, né? Ideia que eu acho legal não precisa de liberdade, não precisa de nenhum princípio abstrato defendendo a liberdade de expressão. O Locke dizia: ou a gente aceita a liberdade de expressão, ou nós vamos viver em guerra, certo? E que vem de muitas fontes, né? A internet, obviamente, é uma delas, e a segunda e última razão, na minha visão, é a emergência, o Pondé tocou um pouco nisso, das chamadas guerras culturais. Porque quando você põe milhões de pessoas no debate público, e cada uma falando com a própria voz, né? A tecnologia permitiu isso, obviamente que as questões que surgem não são as questões que eram mediadas pelas instituições.
Não são as questões mediadas pelos filtros institucionais. São as questões que estão no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, as questões éticas, religiosas, estéticas, comportamentais, que são questões que não têm solução numa sociedade plural. Quando nós pretendemos produzir esse acordo, nós produzimos um estado genérico e geral de intolerância, que é o que a gente está vivendo hoje. Uma dúvida mais sobre a origem desse problema. A dúvida é, ele voltou, ele sempre esteve ali, ou é uma coisa nova, é uma coisa que está acontecendo muito mais agora, e por que seria alguma coisa nova? Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu penso o seguinte, acho que estava sempre ali. Locke, entre aspas, conseguiu, foi mostrar para os europeus que protestante anglicano ou protestante presbiteriano, a gente estava tudo ali junto no mesmo lugar. Se a gente ficasse se matando, a cidade ia ficar podre. E no final, nós não éramos tão diferentes assim uns dos outros. E a gente podia fazer negócios. Né? Para que você vai matar alguém que pode fazer negócio com você? E aí eu acho que hoje você tem uma gama de pessoas, milhões de pessoas, que pressionam a comunicação pública, que não tem nenhuma forma de propriedade ou interesse comercial, é ela e ela. Então, os repertórios, a noção de credibilidade, ela vai desaparecendo. Então, me parece que hoje a defesa da liberdade de expressão nas redes sociais, que é fundamental, significa justamente que grande parte dessa defesa implica em você aceitar que, com a entrada de mais pessoas, com a tal democratização que fala Kozelek, os acordos que existiam deixam de existir. Aqui, o que mais... deixa eu provocar um pouquinho. Assim, um ponto que me incomoda nisso tudo é o seguinte, Gabriel, assim, primeiro, que as pessoas terão surtos de intolerância, que a internet vai ser mal educada, certo? Isso eu acho que é o nosso destino, está precificado. O único jeito de resolver isso, de certa maneira, é a pluralidade de redes, é a pluralidade de espaços. Porque uma das funções da liberdade de expressão é expor o bizarro, expor o errado, deixar o errado, o bizarro, o absurdo à exposição pública, para que ele seja combatido, contestado, para que a sociedade, digamos assim, os anticorpos da sociedade cresçam, né, se fortaleçam. Bom, mas às vezes me perguntam assim, mas como é que a gente resolve isso? Isso não tem solução. A sociedade vai ser mais instável, barulhenta. A solução que eu digo o mercado vai dar que é a pluralidade de redes. As pessoas vão se customizar, no fundo. Não é? Agora, o que me irrita mesmo, o que me espanta, não sei se o Pondé vai concordar comigo e o Gabriel aqui, vocês, é que as autoridades, as instituições públicas entrem nessa. Porque aí não pode. Para a gente trabalhar nessa linha que supostamente existe ou não existe, sobre tolerância, né? Existe uma linha, não existe. Qual é o ponto em que você pode dizer, olha, até aqui está tudo bem você se expressar, e qual é o ponto a partir do qual você cruza essa linha? No dia da discussão entre o Monark e a Tabata, o Monark ele via vindo numa batida de uma mistura de defesa radical da liberdade de expressão associada a um método de polêmica para gerar discussão no espaço de 2h30 do podcast, certo? Então, tudo bem que nos Estados Unidos você teve dos judeus que defenderam a expressão dos neonazistas, mas existe uma questão de contexto de recepção da mensagem. Eu acho que o Brasil hoje ele está muito dominado por uma ideia de que ideias geram ação. Quando você pergunta se há um limite, eu acho que o limite nunca é claro. Se ele fica muito claro, ele pode ficar, na realidade, obsessivo, que depende muito do contexto do ambiente em que você está. Né? Então, Gabriel, eu acho que não há um limite claro nisso daí, e não haver esse limite claro é um trabalho contínuo e difícil a ser realizado por todos os agentes envolvidos no âmbito institucional e no âmbito do pensamento público.
E a discordância, é necessário acostumar com a discordância, mas para você acostumar com a discordância, você precisa ter vivido pelo menos uns 250 anos. Mas a minha impressão é que se nós aceitamos a tese de que um tribunal, que autoridades de Estado, vão arbitrar sobre os direitos individuais, não precisa ser liberdade de expressão, qualquer dos direitos individuais, a partir de critérios abertos, critérios vagos, interpretações, né, da interpretação da interpretação da interpretação, nós temos um problema. Acho que nós temos um problema para os direitos individuais. Daí cabe ao Supremo fazer uma interpretação, digamos assim, muito aberta da Constituição, dizendo que, bom, como a política ambiental do governo é ruim, ela afeta um monte de direitos. Então, cita um monte de direitos, pinça na Constituição, cria o que se chama de estado de coisas inconstitucional, que é basicamente o seguinte: não tem nenhuma lei dizendo que isto, né, que é um crime aqui, que é um delito ali, mas é um estado de coisas inconstitucional, e a partir dali o Supremo intervém. Nós criamos durante séculos um patrimônio nas democracias liberais, que é o devido processo, que é o contraditório. Agora nós abrimos mão de tudo isso. A gente abriu mão de tudo isso para ter um... Então e eu acho que isso deveria incomodar a sociedade. E o que mais me preocupa, viu, Pondé, é que isso não incomode o suficiente a sociedade. Qual que é a percepção de vocês sobre o futuro desse tema nos próximos anos que a gente está vendo para o Brasil? A gente se acostumando com esse ambiente cacofônico e, a partir daí, aprendendo a conviver com a divergência? Ou vocês acham que a gente vai ficar ainda patinando um pouquinho até achar o caminho? Acho que a gente vai ficar patinando. Vai ficar patinando, e eu concordo com o Schuller que o mercado pode resolver parte disso do ponto de vista das ferramentas de produção de conteúdo. Me parece que, de fato, a emergência da democratização técnica da emissão de conteúdo, a médio prazo, coloca uma questão para as instituições representativas. E eu acho que é uma cacofonia, como você falou, e não vejo no horizonte nenhum instrumento, nenhuma ferramenta que venha resolver esse fato, não. Então, eu acho que a primeira coisa, me veio na cabeça, assim, a primeira coisa que a gente, para resolver isso, é aceitar que a democracia, ninguém é dono da democracia. Né? A democracia não pertence a ninguém. É preciso aceitar uma coisa muito simples, chamada fato do pluralismo. Aceitar esse fato, o fato de que nós vivemos uma sociedade plural, que a gente vai ouvir coisas que a gente não gosta, e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Não é? E há um processo contínuo de incorporação desses setores, à esquerda, à direita, etc., na democracia, né? No jogo das instituições, no jogo de uma sociedade aberta, que não é fácil, é um aprendizado que não é fácil, mas ele existe, ele é feito, ele é contínuo. Nós vamos aprender. Tá? Os europeus aprenderam a lidar com a imprensa no século XVI, XVII, a duras penas. Espero que para nós não custe tanto sangue, assim. Acho que talvez não vai custar, mas nós vamos aprender a lidar com a nova tecnologia e com o pluralismo.